uma coisa bizarra é que, mesmo o cristianismo tendo sido basicamente baseado na ressurreição, ainda assim os cristãos têm uma dificuldade enorme em compreender o que significa a guerra contra a morte, né? Então, por exemplo, você está falando assim: olha, em toda a natureza só existe uma criatura que tem uma mente capaz de compreender o que é a morte, o que é o sofrimento e toda a vastidão da dor possível no mundo material, né? E essa criatura é o ser humano. Então, tipo assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem esse entendimento, então ele deveria nos compelir a fazer alguma coisa a respeito disso. Tem um trecho bíblico que Paulo fala assim que a natureza foi submetida à futilidade e que ela aguarda em dores de parto a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus meio que conseguem dar um propósito à natureza que até então não tinha significado algum, tá ligado? Não tem significado algum, digamos assim. E tem até uns vídeos, né, de alguns animais que são muito inteligentes, tipo orcas, assim, que é, por exemplo, tá o barco, assim, com os tripulantes, e aí chega uma baleia orca e começa a apresentar um comportamento estranho, assim. E aí eles seguem a baleia orca e a baleia conduz ele até uma outra orca que estava machucada, tá ligado? Tipo assim, pô, olha aqui, ela tá ferida, ajuda a gente, tá ligado? E, e é muito interessante, né? Porque esses animais mais espertos, eles realmente tem vários relatos disso. Eles realmente pedem ajuda para o ser humano, porque eles sabem que tem coisa que isso aí é só o ser humano para resolver. E uma coisa engraçada, né, é que o cristianismo coloca o homem como a coroa da criação. E frequentemente você vê pessoas se vangloriando disso, de todas as plantas, todos os animais, eles existem para servir a nós. Mas as pessoas ignoram completamente a responsabilidade que isso implica, né? Tipo, pô, você é uma super criatura que tem uma consciência que não se conhece limites, não se sabe até onde o ser humano pode ir, o que ele pode realizar, tá ligado? E você foi colocado como regente, a coroa, né, da criação, de um mundo que tá em sofrimento, tá ligado? E aí, você vai fechar os seus olhos pra isso? Que tipo de rei é esse que ignora o que tá rolando no reino, tá ligado? E aí você fala isso para as pessoas e a reação imediata é, pô, mas não tem o que eu fazer, você tá querendo que eu resolva o sofrimento do mundo, né? E tipo, uma coisa que você pode fazer a qualquer instante é pelo menos refletir sobre isso. Essa, inclusive, é a primeira pergunta das três perguntas para a religião verdadeira que o Nikolai Fedorov, que é um dos patronos aqui do canal, postulou, né? Que é: por que os vivos sofrem? Essa meditação é para a vida toda e eu garanto que isso pode mudar, mano, a sua vida espiritual e a sua vida como um todo, né? Então tá aí uma coisa simples que você pode fazer a respeito e que é, tipo, simplesmente a sua obrigação como um ser pensante, tá ligado? Mas enfim, a pessoa entra em parafuso mesmo quando você pega e fala: não, também é nosso dever, como filhos de Deus, fazer o que Cristo fez enquanto andava sobre a terra e o que ele ordenou que os apóstolos fizessem, que é curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Aí as pessoas já chegam, já falam: não, parou, porque não cabe ao homem ressuscitar os mortos. A pessoa morreu, se ela acreditou em Cristo, ela vai para o céu, se ela não acreditou, ela vai para o inferno. Ou o católico diria, por exemplo, não, a ressurreição cabe a Cristo fazer no final dos tempos. E aí, se a pessoa acreditou, ela vai para o céu, e se não, ela vai para o inferno. Praticamente a mesma coisa, né? Só muda o tempo em que isso acontece. E aí esse é o ponto que a conversa meio que congela, né? Porque não tem uma forma objetiva, assim, de provar que a pessoa está errada, que não existe isso de morrer ou vai pro céu, tá ligado? Mas o que se pode afirmar sobre essa crença, né? Porque a ideia é essa, que pela fé a pessoa acredita que Cristo morreu para salvar ela, e essa fé
que ela tem faz com que quando ela morrer, ela vá para o céu, entendeu? E isso é a salvação nessa crença, né? Então, o que a gente pode fazer quanto a isso é apontar as implicações espirituais que essa crença tem, né? Que é, por exemplo, ela vai levar inevitavelmente a pessoa a se afundar na matéria, né? E a viver da mesma forma como ateus e da mesma forma que todo mundo vive, né? A vida do homem comum. Por quê? Porque a pessoa vai falar, não, eu já creio em Cristo, que Ele me salvou, então eu já estou salvo, então é isso. Então agora é esperar morrer, porque eu já estou salvo, né? Não tem nada que eu preciso fazer, nenhuma obrigação, e eu posso focar aqui nas coisas da minha vida comum. Então, inevitavelmente, a pessoa vai gastar muito mais tempo com a vida comum dela do que com as coisas que são espirituais. Então, já está aí um dos grandes problemas, né, desse tipo de pensamento. Mas o maior problema desse pensamento é justamente que a salvação não é o ir para o céu, né? E isso é o mais doido aqui. Mas eu vou explicar. Eu estava lendo recentemente um livro sobre budismo, né? E aí tem um trecho em que ele está explicando os 10 mundos budistas, que são lugares, mas são estados mentais também. Então tem tipo inferno, fome, animalidade, raiva, humanidade, céu, aprendizado, realização, bodhisattva e por último, o 10º mundo é a mente búdica. E aí ele estava falando assim que no cristianismo a salvação é fixação eterna em um desses mundos, ou seja, o cristão ele busca estar eternamente no mundo céu. Mas ele fala, já o budismo é muito mais refinado, por quê? Porque nós buscamos a mente búdica, que transcende todos os mundos. Para a mente búdica, a iluminação lhe basta, ele é uma compreensão profunda de si mesmo e do universo, que permite transitar por todos os mundos sem ser abalado por eles. Nem os prazeres e nem os temores, os sofrimentos vão, digamos assim, mover você. Você está realmente livre, tá ligado? E aí é interessante, né? Porque para a maioria dos cristãos, para a maioria esmagadora, assim, a salvação é realmente vista assim, fixação no céu para sempre. E, e aí você lê isso, o cristianismo até parece um pouco tosquinho, tá ligado? Tipo, pô, é um instinto básico de um animal, é buscar o prazer e fugir da dor. Será que toda filosofia cristã se resume a isso? Né? E a verdade é que não. Na verdade, a maioria dos cristãos errou e o cara do livro do budismo também meio que errou, tá ligado? Por quê? Porque, como eu disse antes, a fórmula que as pessoas veem que o cristianismo é assim. Acreditou que Cristo morreu para salvar você? Creu nisso com fé. Quando você morrer, você vai para o céu. Mas qualquer leitura tem isso em vários trechos bíblicos, você vai ver que a fé nunca foi o mais importante da religião cristã. O mais importante sempre foi o amor ao próximo, tá ligado? E inclusive o pessoal fala amar o próximo como a ti mesmo, mas esse mandamento foi corrigido. Amar o próximo como eu vos amei, como Cristo amou, né? Ou seja, amar o próximo muito mais do que a si mesmo, né? E esse amor de Cristo, ele é a própria salvação verdadeira, porque enquanto a ideia de meramente ir para o céu pode te salvar do sofrimento, o amor de Cristo, ele te salva de você mesmo, tá ligado? Do seu ego e do próprio pecado, que é a ideia de que você está separado das outras pessoas e do mundo. Pô, a igreja é descrita como o corpo de Deus e religião vem da palavra religare, que significa literalmente religar, reconectar as partes, né? Então, eu estava falando de mente búdica, né? Olha aqui, tem um trecho bíblico em que Paulo fala: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, o Paulo é um cara que, sim, cristão, alcançou a mente búdica. Se você jogar o Paulo no inferno, ele vai estar lá contente, pregando o amor universal, que transcende todas as religiões. Porque se uma religião não consegue ensinar isso, não consegue botar isso na cabeça das pessoas, ela falhou miseravelmente, tá ligado? Enfim, galera, deixando aí uma reflexão sobre a verdadeira natureza do cristianismo e, ao contrário do que muitos podem ter pensado, né, ao ouvir isso, esse estado de empatia perfeita é algo extremamente difícil de atingir e é uma luta diária. Mas não podemos desanimar também, porque também é a única coisa que importa de verdade, né? E é de se imaginar que o cara que atinge esse estado de compreender perfeitamente a dor do outro e que tem o poder de realizar milagres, ele vai fazer exatamente o que Cristo fez no Novo Testamento, que até mesmo ressurreições no momento, mesmo que se argumente que essas ressurreições não foram duradouras, não foram para sempre, né? Tipo, uma vida eterna aqui na Terra, ainda assim, naquele momento, foi uma dor profunda que ele resolveu, porque ele sentiu aquilo em sua plenitude, né? Então ele não poderia deixar passar. Enfim, falou, galera.